Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Centro Espírita Irmã Rosa. Eu me chamo Paula e sou tarefeira do Irmã Rosa. O tema dos estudos do mês de julho é Encontros que Transformam. E quem vai falar pra gente hoje é a Ana Paula, também tarefeira da casa, que nos trará uma reflexão sobre o subtema Exercício e Prática da Mediunidade com Jesus, utilizando como base o livro Paulo e Estevão, psicografia de Chico Xavier, por Emmanuel. Mas antes da gente chamar a Ana Paula, vamos fazer a leitura de uma página e a nossa prece inicial. A página de hoje é uma mensagem do Espírito de Verdade, contida no Livro dos Médiuns, capítulo 31, intitulado Dissertações Espíritas, no subitem Sobre os Médiuns, o item de número 15. Todos os médiuns são, incontestavelmente, chamados a servir à causa do Espiritismo na medida das suas faculdades, mas bem poucos há que não se deixem prender nas armadilhas do amor próprio. É uma pedra de toque que raramente deixa de produzir efeitos. Assim é que, sobre 100 médiuns, se tanto, encontrareis que, por ínfimo que seja, não tenha se julgado nos primeiros tempos da sua mediunidade, fadado a obter coisas superiores e predestinado a grandes missões. Os que sucumbem a essa vaidosa esperança, e grande é o número deles, se tornam inevitavelmente presas de espíritos obsessores, que não tardam a subjugá-los, lisonjeando-lhes o orgulho e apanhando-os pelo seu fraco. Quanto mais pretenderem eles elevar-se, tanto mais ridícula lhes será a queda, quando não desastrosa. As grandes missões só os homens de escola são confiadas, e Deus mesmo os coloca, sem que eles o procurem, no meio e na posição em que possam prestar concurso eficaz. Nunca será demais eu recomende aos médiuns inexperientes que desconfiem do que lhes podem certos espíritos dizer com relação ao suposto papel que eles são chamados a desempenhar, porquanto, se o tomarem a sério, só desapontamentos colherão nesse mundo, e no outro, severo castigo. Persuadam-se bem de que na esfera modesta e obscura, onde se acham colocados, podem prestar grandes serviços, auxiliando a conversão dos incrédulos, prodigalizando consolação aos aflitos. Se daí deverem sair, serão conduzidos por mão invisível, que lhes preparará os caminhos e serão postos em evidência, por assim dizer, a seu malgrado. Lembrem-se sempre destas palavras: aquele que se exalçar será humilhado, e o que se humilhar será exalçado. Vamos orar. Amado Mestre Jesus, querida Irmã Rosa, queremos, antes de mais nada, agradecer pela oportunidade que nos é dada de seguirmos estudando
o Evangelho de Jesus, buscando compreender e praticar os seus ensinamentos por meio dos esclarecimentos e do consolo da doutrina dos Espíritos. Que o amparo de nosso Mestre e dos bons Espíritos que conduzem as tarefas da casa da Irmã Rosa possam chegar a todos os lares que estão conosco neste momento. Que o amparo de Jesus possa também chegar ao coração de nossa amiga Ana Paula, que fará a exposição de hoje. Que possamos contribuir com o nosso ambiente, buscando emanar bons sentimentos, pensamentos elevados, intenções nobres. Que o amor, a luz e a paz do Mestre Jesus possa fortalecer os nossos propósitos, possa nos acompanhar hoje e sempre, e que assim possa ser. Graças a Deus. Passamos agora a palavra à nossa amiga Ana Paula. Olá, queridos irmãos, bem-vindos ao canal do YouTube da Casa da Irmã Rosa. Mais uma vez, começando o nosso estudo após essa linda prece na voz da nossa amiga Paula Castanha, para que nós possamos nos inspirar e começarmos a conversar sobre o livro Paulo Estevão. O nosso tema é Prática e Exercício da Mediunidade com Jesus no livro Paulo Estevão. Esse livro, psicografado através de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Um livro lindo, importantíssimo para nós. Arriscamos dizer um livro inesgotável, porque tivemos a oportunidade e a necessidade de lê-lo e estudá-lo algumas vezes, alguns anos seguidos, e ainda assim recebemos muitas lições, muitas inspirações, muitas diretrizes para a renovação das nossas atitudes. E lembramos que a nossa querida Dona Ivone do Amaral Pereira, grande médium, que tanto nos trouxe de publicações, de vivência da mediunidade, no seu livro Recordações da Mediunidade, onde ela fala num período em que ela ficou convalescente, ela diz que chegou até ela o livro Paulo Estevão. E ela leu, releu e aprendeu muito com as lições do livro, e o livro transformou a sua vida. Ela diz nesse relato que ela considera o livro Paulo Estevão a obra mais bela que foi enviada pelos espíritos superiores para a humanidade depois da codificação do espiritismo. É realmente um livro lindo que fala da trajetória do apóstolo Paulo, Paulo de Tarso, a sua vida, a sua obra. Fala de Estevão, aquele que será considerado o primeiro mártir do cristianismo, e esmiuça todos os detalhes que nós temos no Atos dos Apóstolos, escrito, atribuído a Lucas, o evangelista, que também, nesse livro, também fala sobre o processo de Lucas, quando Lucas conhece o Cristo. Um livro lindíssimo para nossa inspiração. Então, para falarmos primeiro de mediunidade, a mediunidade é a nossa conexão com o plano espiritual, que é feita de várias formas. Na verdade, a mediunidade faz parte da natureza do espírito.
nós consideramos algo extraordinário, algo fantástico, é porque nós ainda não dominamos as nossas faculdades espirituais. Nós ainda estamos conhecendo as nossas faculdades físicas, as nossas faculdades mentais, né? O poder do intelecto, do cérebro humano, quiçá as nossas faculdades espirituais. Mas, na verdade, isso faz parte da natureza de todo espírito, né? Nós todos, um dia, enquanto estamos evoluindo, nós conseguiremos ter essa comunicação com o plano espiritual, mas ainda nos parece algo extraordinário, algo que só alguns conseguem, algo do ponto de vista místico. Mas nada mais é do que a natureza do espírito. E essa comunicação com o plano espiritual pode ser feita de várias formas, né? Pode ser feita através da voz direta, né? Onde nós conseguimos ouvir uma voz que venha do plano espiritual, através da psicografia, onde o médium consegue perceber os pensamentos do espírito e transferir para o papel na forma de escrita, através da psicofonia, quando o médium consegue perceber o pensamento do espírito e consegue reproduzir através da voz. As curas, na verdade, isso faz parte da natureza do espírito na medida que é reorganizado o perispírito, né? Nós sabemos que as doenças que se expressam no corpo físico, elas têm origem no perispírito, no plano espiritual. Então, à medida que nós conseguimos reorganizar, fazer uma reorganização fluídica do nosso perispírito, isso projeta no corpo físico e nós podemos ser curados de algumas enfermidades, se assim estiver previsto no nosso processo reencarnatório. Então, os chamados milagres, na verdade, são reorganizações fluídicas, energéticas do perispírito que promovem a cura. Não deixa de ser também um processo de mediunidade. Então, existem várias formas de mediunidade, o desdobramento do perispírito, ou seja, quando nós dormimos, isso acontece todas as noites. O corpo físico descansa e o corpo perispiritual vai para outros lugares, normalmente vai para onde está o nosso pensamento, para onde nós estamos sintonizados. Por isso que é muito importante nós vigiarmos os nossos pensamentos, né? Que é para onde vai o nosso corpo físico. Então isso também é uma faculdade da mediunidade. São várias faculdades da mediunidade e no livro Paulo Estevão, nós temos vários exemplos sobre isso, né? Então, nós vamos pegar 3 exemplos dessa mediunidade com Jesus e vamos, então, conversar um pouquinho sobre isso. É importante nós lembrarmos que o livro Paulo Estevão, ele fala das primeiras organizações da igreja cristã, da igreja primitiva, os primeiros núcleos cristãos primitivos, como eles se organizaram naquela época. E é muito semelhante às estruturas que nós temos hoje em dia nas casas espíritas. Inicialmente eram chamadas as Casas do Caminho. A primeira Casa do Caminho foi de Jerusalém, né? E depois, à medida que Pedro, Paulo começaram a viajar, conseguiram fundar outros núcleos em Corinto, em Damasco, na Tessalônica. E era muito interessante porque a estrutura havia um momento de estudo. E aí nós podemos pensar, mas o que eles estudavam? Nós estamos falando aqui do ano 34 depois de Cristo, do ano 35 depois de Cristo, não havia ainda evangelho. Havia, como é narrado por Emmanuel, havia já os manuscritos de Levi. Levi será o apóstolo, será Mateus, né? Que escreveu um dos evangelhos. Então já haviam anotações de Levi. Então ele se reuniu para estudar as anotações de Levi, que foi o que Estevão leu, né, inicialmente, e também
muitos deles ali já haviam convivido com Jesus, né? Pedro, João, Filipe. Então eles também falavam daqueles momentos onde eles haviam estado com Jesus. Então havia um primeiro momento onde eles se reuniam para estudar a vida de Jesus. Havia um momento de oração e um momento que eles falavam que era um momento de cura, com impostação de mãos, prece fervorosa e depois eles davam água pura. Então, na verdade, seria o passe, a prece e a água fluidificada. Emmanuel fala também que havia um momento que era separado para profetizar. Ora, o que é profetizar? Os profetas são aqueles que recebem mensagens do plano espiritual. Então, os profetas são os médiuns, aqueles que fazem esse intercâmbio, essa comunicação. Então, havia sim, né, o que hoje nós conhecemos como reuniões mediúnicas. E também um setor de assistência, porque as pessoas que ficavam doentes, os leprosos, né, a gente está falando aqui de uma sociedade judaica, eles eram considerados impuros, eles não podiam ter contato com a sociedade, então eles eram isolados, geralmente ficavam em vales, fora dos muros da cidade, e as casas do caminho recebiam essas pessoas que estavam doentes, que não tinham o que comer, que não tinham o que vestir, que precisavam de tratamento, né? Então eles recebiam, cuidavam dessas pessoas. Então é muito semelhante à estrutura que nós temos hoje numa casa espírita, né? Que é a inspiração das primeiras casas do caminho, dos primeiros núcleos primitivos. E a importância da mediunidade com Jesus? O que é isso? A mediunidade, ou seja, a comunicação com o plano espiritual, aconteceu desde sempre, né? Desde que espíritos começaram a encarnar e desencarnar no planeta Terra, é que essa comunicação pode acontecer, já que uns têm essas faculdades já mais desenvolvidas, né, que outros. Então, isso sempre houve. Mas, antes de Jesus, essas comunicações eram comunicações fúteis, comunicações que só acirravam mais o orgulho, o egoísmo, a sensação de poder, de luxúria. É só nós pegarmos um exemplo que é o oráculo de Delfos, que é o oráculo mais antigo, mais famoso da Grécia Antiga, né, onde os reis iam até lá falar com as pitonisas. Pitonisa é a sacerdotisa de Apolo, porque o oráculo de Delfos era atribuído ao deus Apolo, e as sacerdotisas de Apolo eram chamadas de pitonisas porque, conforme a lenda do nascimento de Apolo, quando ele nasce, ele mata a Piton, a cobra, né? Então, as sacerdotisas de Apolo são chamadas de pitonisas. Então, os reis iam até Delfos, né? Subiam todo aquele vale, iam até lá para cima, e chegavam lá e perguntavam se eles deveriam invadir o país tal, se eles deveriam fazer aliança com o país tal, casar a princesa com o príncipe de um outro país, invadir tal lugar. Então, assim, essas comunicações não eram comunicações que levavam o homem a refletir, ao seu crescimento espiritual, a voltar para a sua essência de espírito. Eram comunicações que só acirravam ainda mais o orgulho, o egoísmo, a vaidade, só mergulhavam o homem ainda mais na ilusão das paixões terrenas. Então é por isso também que, se nós formos lá no Antigo Testamento, lá em Levíticos, na parte que fala das leis penais, nós vamos ver ali que Moisés, ele proíbe essa comunicação, né? Ele fala, todo aquele que se envolver com necromantes, será afastado de seu povo, será amaldiçoado, né? Então, assim, primeiro, se existe uma lei proibindo a comunicação
com o plano espiritual, é porque existe uma comunicação, né? Não se faz lei por uma coisa que não acontece, né? Então havia essa comunicação, sempre houve em todos os tempos, em todas as civilizações, mas Moisés ali, né, ele tinha que ser enérgico, o povo ainda tinha pouco esclarecimento moral, então as leis eram curtas, enérgicas, firmes, então é proibido e acabou, né? Não explicou por quê. Quando nós vamos ao Novo Testamento, na passagem da transfiguração de Jesus, né, onde ele sobe ao monte com Pedro, João e Tiago, e lá em cima do monte ele conversa com Moisés, essa passagem traz ali a mensagem de que agora sim, agora a comunicação com os mortos, a comunicação com o plano espiritual, agora sim, ela é permitida porque agora ela tem um norte, tem um exemplo que é Jesus. Porque a comunicação do plano espiritual através de Jesus vai nos aproximar da nossa essência de espírito, vai despertar em nós que nós precisamos desenvolver a benevolência, a caridade, a fraternidade, através do exemplo de Jesus, né? Porque Jesus veio trazer as leis de Deus na sua vivência. Então agora sim, né, essa é a importância da mediunidade com Jesus, é a mediunidade que nos aproxima da nossa essência, que é espírito, partindo para a evolução, para a felicidade, para a paz interior. Vamos à passagem, então, do livro que fala, né, sobre essa parte de mediunidade. A Pitonisa de Filipos. Filipos é uma cidade ao norte da Grécia, na Macedônia, muito famosa pela sua tradição grega, né? O seu nome é em homenagem ao rei Filipe II, que ela foi capital da Macedônia. Filipe II é pai de Alexandre o Grande, né? Aquele que foi um grande rei no mundo antigo, um grande general. Então era uma cidade que tinha templos dedicados aos deuses gregos e tinha essa tradição da pitonisa, né? Que eram as sacerdotisas de Apolo. E havia lá uma pitonisa muito famosa por seu intercâmbio com o plano espiritual, né? Ela trazia muitas respostas, era muito procurada. E estavam em viagem Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, o evangelista. E quando chegam às portas de Filipe, Paulo decide então que ele e Silas vão entrar na cidade e Lucas e Timóteo vão seguir viagem. Então eles entram na cidade e começam a pregar todas as tardes na ágora da cidade, na praça. A pitonisa então fica ouvindo as pregações. Ao final das pregações, então, a pitonisa começava a exaltá-los, a elogiá-los e falava: olha, eles vêm de Deus, eles vão trazer a salvação, são eles são de Deus. E ficava assim, né, trazendo vários elogios a eles. Paulo ficou um pouco incomodado com aquilo, observou, passou um dia, passou outro dia, até que num determinado dia, quando terminaram a pregação, que a pitonisa veio exaltá-los: olha, acreditem neles, eles têm a salvação, eles são divinos, eles vêm de Deus, eles falam de Deus. E aí Paulo ficou muito irritado, né, e falou assim: pare com isso. Pare de ficar nos exaltando, nós somos apenas seguidores do Cristo aqui ainda, estamos lutando com as nossas dificuldades, com as nossas más tendências, nós não somos melhores que ninguém. Pare de ludibriar o povo e exacerbar a nossa vaidade, pare com isso, eu ordeno que saia imediatamente daqui. E a pitonisa, que estava em transe, rapidamente recobrou a consciência. E todo o povo percebeu, né? E aquilo teve uma repercussão muito positiva, né, no povo, assim, como se Paulo extraísse um espírito maligno daquela mulher. E aí depois, à noite, assim, quando estavam sozinhos Paulo e Silas,
Silas então pergunta para Paulo, mas Paulo, por que você chamou a atenção daquela mulher? Na verdade, ali ela não estava facilitando o nosso trabalho na medida que ela estava nos elogiando, falando bem de nós, e aí as pessoas começavam a olhar para nós, assim, dar mais importância, porque eles haviam passado, né, por muitas dificuldades, vinham de outras cidades onde saíram fugidos, onde foram apedrejados, né, onde foram isolados mesmo, né, foram ignorados. Então ali eles tinham uma repercussão positiva e tinha uma pessoa que era conhecida e famosa na cidade que estava ali auxiliando. Assim Silas entendeu. E aí Paulo chama a atenção de Silas e fala: aquele espírito falava de Deus, mas não vinha de Deus, porque ele exacerbava a nossa vaidade, o nosso orgulho. Se ele viesse de Deus, essas não seriam as suas palavras. Ele não usaria ali das nossas fraquezas, né, para exacerbar ali o nosso orgulho. Então, essa é um senso crítico que nós devemos ter sempre diante das comunicações mediúnicas. E foi uma coisa que norteou Kardec em toda a codificação. Através da racionalidade, ele fazia uma análise das mensagens que vinham do plano espiritual, para avaliar o cunho moral daquelas mensagens, o teor moral contido em cada informação que vinha, né? Porque nós sabemos que os espíritos que se comunicam são dos mais variados graus de evolução, assim como nós. Então, podem se comunicar espíritos elevados, como podem se comunicar espíritos como nós, ou até inferiores do ponto de vista evolutivo. Então, Kardec ficou muito atento a isso o tempo inteiro, né? Havia um médium que trazia comunicações do espírito de verdade, assinado como espírito de verdade, e num dado momento, dado o teor ali do conteúdo, Kardec não identificou mais os traços morais do espírito de verdade e começou a questionar a assinatura, né, como espírito de verdade. E o médium, naquele momento, ele se ofendeu, ele achou que era com ele aquilo, né? Não era com ele, né? Era o teor da comunicação. E aí esse médium até rompeu com Kardec, rompeu com a Sociedade Espírita de Paris, foi fundar um outro centro espírita, porque ficou ofendido. E aí a gente entende, né, que se ele ficou ofendido nesse nível, assim, que ele estava de vaidade, provavelmente aquele espírito ali não estava, o espírito de verdade não estaria sintonizado com ele, né? Então, assim, essa é a importância que nós temos que ter. Não é porque veio uma comunicação do plano espiritual que nós devemos seguir, né? Precisamos perceber o teor moral daquelas mensagens. Daí a razão sempre agindo conosco. Então, essa é a passagem que nós trazemos aqui para falar de mediunidade no livro Paulo Estevão. Agora nós vamos trazer 3 exemplos que aparecem no livro Paulo Estevão sobre mediunidade. Vamos falar de psicografia, de cura e desdobramento espiritual. Psicografia. Vamos a Corinto. Paulo está em Corinto, né, na Casa do Caminho de Corinto, resolvendo questões que apareciam das mais variadas naturezas, né? Questão de pessoas para trabalhar, conflitos interpessoais, local, né? Manutenção do local, enfim. Então Paulo está lá e aí chegam emissários da Tessalônica, chegam emissários da Casa do Caminho de Damasco, falando dos problemas que haviam, né, nos vários lugares e pedindo que Paulo fosse lá resolver. E aí Paulo começou a ficar muito atribulado, muito preocupado, porque se hoje, né, no século XXI, nós temos essa dificuldade de deslocamento para resolver as coisas, imaginemos, né, no primeiro século do cristianismo, né, nos primeiros anos após a crucificação de Jesus.
como é que eram, né? Quanto tempo que Paulo levava de uma casa do caminho à outra, como era a comunicação. Então ele fica muito atribulado e passa o dia assim muito tenso, e à noite, quando ele está recolhido, ele chora. Chora com medo de não dar conta de cumprir a sua missão com Jesus. Então ele percebe nitidamente a presença de Jesus, a voz de Jesus que lhe fala: Paulo, segues espalhando a verdade, não temas, porque eu estou contigo. É natural que não consigas atender aos seus irmãos de forma pessoal. Doravante, deixarei Estevão mais aconchegado a ti. E diante daquela comunicação, então, Paulo, que estava com o coração apertado, se sente aliviado, se sente amparado, inspirado e consegue dormir. E no dia seguinte, então, ele acorda mais animado, mais propenso a realizar as coisas, e aí chegam novos emissários trazendo novos problemas, e aí ele percebe então que ele precisa escrever as cartas. E agora ele tem Estevão, aquele a quem ele, diante de um equívoco, foi responsável pela morte de Estevão, mas um espírito amoroso, iluminado, que agora traria as mensagens, o pensamento de Jesus para Paulo. Então Paulo se reúne com seus colaboradores, com Silas, com Timóteo, reúne e começa a escrever a primeira carta. E assim eles escrevem reunidos. Emmanuel fala que Paulo sempre escreve reunidos com seus colaboradores para que eles pudessem ter a melhor atmosfera psíquica possível, para que o intercâmbio com o plano espiritual fosse o mais puro, o mais iluminado, o mais elevado possível. As mensagens de Jesus passariam por Estevão e chegariam até Paulo e seus colaboradores. Sim, as cartas de Paulo são psicografias. As cartas de Paulo refletem o pensamento de Jesus. E eles escreviam a várias mãos. Por isso que há essa polêmica, uma carta Paulo escreveu, outra Paulo não escreveu, né? Existem essas polêmicas. Sim, Paulo não escreveu de próprio punho, não. Né? Isso é sabido, isso não é mais polêmica. Se nós pegarmos a carta aos Romanos, no finalzinho da carta aos Romanos, nós vamos ver lá: e eu, Tércio, que escrevo essa carta, vos saúdo, parará, parará. Né? Então, o finalzinho da carta aos Romanos foi Tércio que escreveu. E as cartas de Paulo são o pensamento de Jesus psicografado através de Estevão para os colaboradores com Paulo. A segunda passagem que nós queremos trazer falando de cura, né, dessa reorganização fluídica que ocorre no perispírito e facilita e promove o processo de cura do corpo físico, é uma passagem que está conhecida no livro como Os Filhos do Calvário. Paulo está com Barnabé em Neapafos. Neapafos é a capital da ilha de Chipre. Está lá, né, eles foram bem recebidos, né, porque lá é onde morava Sérgio Paulo, né, velho conhecido de Estevão, que aparece no início do livro. Então lá eles foram bem recebidos. E em algumas casas, né, conseguiram montar a estrutura da Casa do Caminho, mas era uma região que tinha muitas pessoas desabrigadas, pessoas doentes, havia muita dificuldade social naquela região. E aí essas pessoas começaram a procurar essas casas que foram voluntárias para formar a Casa do Caminho, porque eram pessoas que tinham muita dificuldade, passavam por muita dificuldade, tanto na vida pessoal quanto na saúde.
E então eles fizeram um mutirão. As pessoas faziam fila, conforme diz Emmanuel, as pessoas faziam fila. E então eles faziam orações fervorosas ao Nazareno, com imposição de mãos, e depois davam água pura para essas pessoas. Né? E as pessoas saíam dali renovadas, renovadas no corpo físico, renovadas na esperança, renovadas em espírito. Então, foram chamados de os filhos do Calvário. Mais uma manifestação do nosso intercâmbio com o plano espiritual, promovendo cura, né? Na verdade, o que seria aquilo? Passe e água fluidificada, né? Trazendo a reorganização perispiritual e a saúde. E a terceira passagem que vamos comentar, que fala sobre desdobramento perispiritual como faculdade própria da natureza mediúnica, própria do espírito. Nessa passagem Paulo está sozinho. Ele havia saído de Damasco, fugido de Damasco na calada da noite, pulou muro, estava muito triste. De lá ele foi até Tarso ver o seu pai, mas o seu pai não o recebeu. O seu pai estava muito sentido porque ele havia deixado de ser um doutor da lei para seguir aquele Nazareno que havia sido crucificado. Então ele está passando por momentos muito difíceis, ele vem andando sozinho e aí penetra numa região desértica, sozinho. A noite cai, ele olha para as estrelas e se vê solitário ali com as estrelas, pensa em Estevão, se sente triste, se sente arrependido por ter sido responsável pela morte de Estevão, por ter desistido do noivado com Abigail. Então ele está num momento muito fragilizado e ele chora, está muito cansado, encosta numa pedra e adormece. Então ele percebe que está num lugar assim, ele acorda num lugar divino, num jardim primaveril, com uma luz primaveril, como diz Emmanuel, e aí ele escuta músicas como se fossem alaúdes divinos, e ele vê aquela brisa vindo, ele sente uma paz interior e percebe nitidamente que está em esferas sublimes, superiores. Então ele vê que se aproximam, dois vultos iluminados vêm se aproximando dele. E assim que chegam perto, ele consegue perceber que é Estevão e Abigail. Então, Estevão se aproxima primeiro, ele quando vê Estevão, ele se ajoelha e chora muito. Ele queria, na verdade, abraçar Estevão, lhe pedir perdão, lhe beijar a mão. E Estevão, então, estende a mão para ele e fala: levanta-te, Paulo. Quando ele levanta, Estevão fala para ele: não te detenhas ao passado. Quem não passa pelo mundo cheio de equívocos, cheio de desenganos? Só Jesus que foi puro. Então ele se sente mais acolhido, mais fortalecido. Estevão se afasta, se aproxima a Abigail. E aí ele tem um lindo diálogo com Abigail, que nós convidamos a todos que vão até o livro, que releiam esse diálogo de duas almas que se amam há muitas vidas. E então ele, diante das dificuldades que ele estava tendo com o trabalho, né, em organizar as casas do caminho, com a resistência que ele tinha com aqueles corações endurecidos, ele faz algumas perguntas para Abigail e Abigail responde com 4 atitudes, com 4 ações para Paulo. Ama, trabalha, espera, perdoa. Ama sempre, ama,
Olhe o outro com carinho, com benevolência, sabendo que ali também é um ser que está querendo evoluir, que ainda está em luta com as suas dificuldades, com as suas limitações, ainda está no plano material com dificuldade, mas é importante que tenhamos essa vontade de olhar com amor. Nós nos preocupamos muito em ser amados, em ser queridos, em sermos aceitos, mas, na verdade, o amor que nos nutre é o amor que nós sentimos. E Paulo vai escrever na primeira carta aos Coríntios, uma das cartas mais conhecidas de Paulo. Vamos ler o trechinho. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom das profecias e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, se não tivesse amor, eu nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se ensoberbece, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Trabalha. Abigail fala para Paulo, trabalha. O que é o trabalho? Os espíritos nos dizem que o trabalho é toda atividade útil que nós temos. Muitas vezes nós ficamos muito preocupados em sobressair no nosso trabalho, em ter uma posição de destaque, de liderança, de ser reconhecido, mas qualquer coisa que façamos de útil para nós e para os nossos irmãos é trabalho. Quando nós ajudamos alguém na rua a carregar umas compras, a subir uma escada, quando nós tiramos a mesa do café da manhã, a mesa do almoço, quando ajudamos um filho na lição de casa, todas essas coisas que parecem pequenas, mas que no fundo nós colocamos ali o nosso amor, a nossa boa vontade, tudo isso é útil, e sendo útil é trabalho. Estamos trabalhando quando estamos orando pelos nossos irmãos, pelo planeta Terra, para que os corações endurecidos possam ser envolvidos por amor, por benevolência, por fraternidade. Isso também é trabalho. E Paulo vai escrever na carta aos Filipenses: façam tudo sem murmurar ou criticar, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. E Paulo escuta de Abigail, espera. Muitas vezes nós estamos diante de uma situação difícil e nós queremos que ela passe, nada mais, nesse momento em que nós estamos vivendo, as coisas que precisam ser resolvidas, nós estamos em casa, reclusos, aprendendo a nova forma de convivência, estamos esperando uma vacina, estamos esperando as consciências humanas se modificarem, serem mais fraternas, estamos esperando as coisas melhorarem, a crise financeira. E nós? O que nós fazemos enquanto isso? Então, esperar no sentido de ter atitude, esperançar, esperar agindo, esperar sabendo que existe uma lição que nós ainda não aprendemos, por isso que ainda não passou. Muitas vezes nós precisamos nos resignar. As coisas mudaram, eu também preciso mudar. O que Deus quer me mostrar com essa nova realidade? O que Deus quer de mim? O que o universo, que a espiritualidade amiga precisa de mim nesse momento? Então eu espero refletindo, espero observando a sociedade, observando o que eu preciso fazer, me observando.
nesse sentido, né? E Paulo escreve na carta aos Romanos: porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Então, nesse momento, nós esperamos o que não vemos, esperamos com fé em Deus, abrindo o nosso coração para que nossas energias sejam usadas para a cura do planeta, para a melhor forma possível. Que o nosso coração seja grato, irradie amor, gratidão, e que a espiritualidade amiga use todo o nosso amor e a nossa gratidão aonde seja necessário, né? E perdoa. Ela termina falando, perdoa. Paulo havia passado por inúmeras agressões morais, agressões físicas, tantos desentendimentos, tantos mal-entendidos diante daquela mensagem tão sublime que é a vida de Jesus. E ela fala, perdoa. Nós precisamos exercitar o perdão, porque o outro, quando erra, quando nos prejudica, é porque ele ainda não percebeu que podia fazer diferente. E se alguém está nessa sintonia de agressividade, de raiva, é porque está em desarmonia. Algo está faltando ali também. Então, que nós possamos olhar dessa forma, né? Com benevolência, com caridade. Perdoa. Perdoa porque nós também precisamos do perdão, porque nós também erramos, porque nós também prejudicamos o outro. E Paulo vai escrever na carta aos Efésios: não se ponha o sol sobre a vossa ira, não saia da tua boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Ama, trabalha, espera e perdoa. Diretrizes do caminho de Damasco, diretrizes para Paulo e para toda a humanidade, para todos nós, enquanto encarnados e enquanto desencarnados ainda no nosso processo evolutivo. Que fiquemos com essa inspiração de Abigail para os novos tempos que virão. Muita paz a todos. Aguardem aqui, que agora vamos finalizar com a oração da Lenice. Nosso Senhor Jesus Cristo, derrame sobre todos nós, os teus irmãozinhos ainda tão carentes, as tuas bênçãos amorosas, pois é no teu amor incondicional que buscamos o sustento para as nossas almas, força para enfrentarmos os embates da vida, equilíbrio e lucidez para fazermos as nossas escolhas. Te rogamos, Senhor, por todos nós, sofredores, que agora passamos por provações, enfermidades e expiações dolorosas. Sabemos que estamos nos libertando através da irmã dor, mas tememos sucumbir por nossas fraquezas. Confiantes e serenos, sabendo que conhece as nossas necessidades mais prementes, te imploramos ainda pela fluidificação de nossa água, que os benfeitores bondosos deitem sobre ela fluidos salutares e curativos, que beneficie a todos nós. Obrigada, Senhor. Muito obrigada.